Bom dia a todos e a eterna e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a honra, glória daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Mais um sábado aqui com a graça de Deus, meus irmãos. Estamos no dia 14 de fevereiro de 2026. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa manhã de hoje, veio ao meu coração de nós pensarmos num assunto que nós observamos que existem pensamentos diferentes uns dos outros, e já deixando de antemão que não é o tema salvífico, não é um tema que quem pensa de outra maneira altera na questão salvífica, né? Porque só Jesus é quem salva, não é entendemos situações ali diferentes da Bíblia, tendo como eixo a graça e a misericórdia de Jesus na salvação mediante o arrependimento e confissão dos pecados e abandono dos mesmos. Fora disso, há pensamentos divergentes, né? Mas nessa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos para nós pensarmos nessa situação e nós analisarmos tudo, analisarmos os textos para nós vermos qual o melhor caminho, o caminho mais coerente em relação a esse assunto que nós devemos seguir. Amém, meus irmãos? Pontos para pensar. Tribulação é ira de Deus? É a mesma coisa, tribulação e ira de Deus? Porque há uma profecia para o futuro, e esse futuro já está bem próximo no nosso horizonte, de que haverá uma grande tribulação no mundo, né? Jesus Cristo quem disse, que usou esse termo grande tribulação, e onde o mundo estaria subjugado por um governo totalitário, né? Que irá comandar todas as ações financeiras das pessoas. E, enfim, vai governar o mundo através de blocos, né? Dividir o mundo em blocos. E ele é o cabeça de toda essa estrutura da Grande Babilônia, né? A grande Torre de Babel dos dias atuais, né? Um tipo Nimrod, vamos dizer assim, para o futuro. Então, Jesus usa essa expressão grande tribulação. E aí existem irmãos que entendem que essa grande tribulação ela é a ira de Deus sobre o mundo, né? E que os que confiam no Senhor Jesus para a salvação, a igreja, o povo eleito, a nação santa, o sacerdócio real, né? Esse povo, ele não participará dessa situação, tendo em vista que na grande tribulação será derramada a ira de Deus sobre o mundo, né? Mas nós vamos ver aqui pela Bíblia, por textos, se há essa diferença, se a tribulação é a mesma ira de Deus. Vamos ver as palavras, o significado delas no original, né? E aplicarmos ao contexto. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver se a tribulação é a ira de Deus ou não, se a ira de Deus é sobre os que confiam nele para a salvação ou não, se ao longo da história, ao derramar a sua ira, Deus tirou o seu povo do mundo, quando ele derramou a sua ira, se ele tirou as pessoas do mundo para derramar a sua ira, né? Nós vamos ver também, se der tempo, né? Que a gente começa e às vezes a hora passa rápido. Qual a principal característica da tribulação, da grande tribulação? E o porquê dessa expressão grande tribulação. Tribulação nós vamos ver o que significa, mas vamos entender, tentarmos entender por que Jesus usou grande tribulação. Se significa
sentido do grau de sofrimento, né? Se é grande por causa do aumento do sofrimento ou se ela é grande por escala geográfica. Nós vamos ver isso também. Por que ele usou essa expressão grande? Né, irmãos? E aí, se der tempo, a gente vai entender que o assunto anticristo não é uma novidade trazida pelo apóstolo Paulo também. Muitas vezes a gente só atribui ao apóstolo Paulo falar do anticristo, né? Do iníquo, do homem da iniquidade, mas os irmãos no passado já falavam sobre o anticristo, né? Avisando que ele seria manifesto, né? Anticristos se levantaram como sombra, né? Arquétipos, mas no futuro viria o anticristo singular, que é a representação final e geral de todos esses anticristos que se levantaram ao longo da história, né? É isso. Amém, irmãos? Vamos lá. Primeiro ponto. Tribulação. É ira de Deus? Vamos para Mateus capítulo 24, do 3 ao 31. Primeiro, nós vamos consultar 3 textos, tá bom? Para vermos a tribulação, se ela é a ira de Deus ou não. Mas antes, a palavra tribulação, vamos entender o significado dela? No grego é tríplices, né? Que significa uma pressão, um apertar junto, uma aflição. Veja bem, a palavra aflição e tribulação tem o mesmo significado, tem a mesma essência, a mesma intencionalidade, tá bom? É importante nós lembrarmos disso. Se você lê tribulação e lê aflição, é a mesma coisa, tá bom? No grego é tríplices. Isso é muito importante, tá? E angústia. Angústia, aflição, apertar e pressão. É o significado da palavra tribulação. Então Jesus diz que haverá tão grande pressão, tão grande apertar, tão grande aflição e tão grande angústia. Quando ele diz grande tribulação, podemos interpretar assim tranquilamente devido à origem da palavra, tá bom? Então nós vemos que tribulação significa isso. E essa tribulação é ira de Deus? Depois nós vamos ver se é ou não é, né? Mateus 24, do 3 ao 31, diz assim, irmãos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, né? Não foi ninguém do mundo, foi os que seguem a Jesus, dizendo, Mestre, diga-nos quando serão estas coisas. Que coisas? Que haveria uma destruição em Jerusalém, né? O epicentro começa por lá, porque a primeira igreja começou em Jerusalém, não é isso? Os primeiros cristãos, eles eram convertidos do judaísmo. O apóstolo Paulo também judeu convertido ao judaísmo, o apóstolo Pedro, né? Judeu convertido ao judaísmo, amém? Convertido ao cristianismo. Judeus convertidos a Jesus, né? Não adeptos mais do judaísmo. Por isso que a primeira igreja começou em Jerusalém e aí chegou aos confins da terra, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim? Veja que eles tinham a ideia de Jesus voltar uma segunda vez, né? Eles não tinham essa ideia de arrebatamento como se fosse uma coisa que é prévia à volta de Jesus, né? Hoje muitos irmãos entendem que o arrebatamento vem antes de Jesus voltar pela segunda vez. Mas desde os tempos antigos que os irmãos tinham a ideia de Jesus voltar e não de serem arrebatados antes e depois Jesus voltar, né, irmãos? Eles não tinham essa ideia, os primeiros cristãos, né? E assim foi até há 200 anos atrás. Então, os discípulos perguntaram, quais sinais haverão da tua vinda? Que esse é o assunto, né? A vinda de Jesus. E do fim do mundo? Porque eles sabiam que quando Jesus vem,
é o fim. Ele estabelece seu milênio e Satanás é solto por um tempo e tal, mas as coisas todas vão findar, né? Essa é a ideia. E Jesus respondendo disse: tenham cautela que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, olhar e não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vão entregar vocês para serem atormentados e vão matar vocês. Vocês vão ser odiados por todas as nações por causa do meu nome. Veja bem, que tudo isso são fatores externos. Não é Deus quem está causando essas coisas. Jesus diz que haverá guerras e rumores de guerras. Não é Deus que faz as pessoas entrarem em guerra e se matarem. É elas mesmas que começam isso aí. Por vaidade, por orgulho, por busca de poder, por influência do diabo, mas não Deus que os incentiva a guerrear para matar uns aos outros, né? Então, nação se levantar contra país, reino contra reino, fome, Deus pelo contrário, ele manda a gente alimentar os famintos, né? Então, tudo isso são fatores externos. Não vou entrar nos pormenores aqui, porque senão fica muito longo, né, irmãos? Mas o fato são fatores externos que vão alcançar os discípulos, vão alcançar os crentes. Porque quando a gente lê esse texto, a gente tem que entender que também é para nós, né? Não é só para os discípulos que ouviram isso naquele dia e nem para os leitores dos pergaminhos, mas para os leitores da Bíblia hoje, né? Porque eles são discípulos. Hoje todos nós que seguimos a Jesus somos discípulos dele. Então, se aplica a nós com certeza. Então ele fala, é o princípio das dores. Então vão entregar vocês para ser atormentado, vão matar alguns de vocês, vocês vão ser odiados por todas as nações por causa do meu nome. Fatores externos. E nesse tempo, por acontecer tudo isso, muitos serão escandalizados e vão trair uns aos outros, e uns aos outros vão se odiar. Talvez porque esperavam um outro cenário, né? Um cenário confortável e se depararam com aquela situação e começaram a trair uns aos outros e odiar uns aos outros. E muitos falsos profetas surgirão e vão enganar muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então verá o fim. Alguns entendem que esse evangelho do reino, Jesus está falando do reino milenial. Mas não se encaixa muito porque Jesus certa vez diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Então esse evangelho do reino é o evangelho do reino dos céus, porque ele já tinha dito lá atrás, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino dos céus é chegado. João Batista também falou. Então é esse evangelho do reino dos céus. Né, irmãos? Não faz sentido pregar o evangelho do reino milenial. Olha, se arrepende para você entrar no milênio. A pregação não é essa. Geralmente a pregação é arrepender para você ser salvo e ser levado para o céu e não ir para o inferno, para o abismo profundo, né? Quando você ver a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça para pegar coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. E ai das grávidas naquele dia, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Por quê? Porque o epicentro é lá em Jerusalém, mas isso vai se expandir numa escala global. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, João vai falar sobre isso no Apocalipse, que essa situação começa em Jerusalém, no epicentro, perseguindo aos cristãos, perseguindo aos discípulos cristãos, irmãos. Entendeu? Os discípulos perguntaram para Jesus, qual vai ser o sinal de sua vinda? Ele falou para os discípulos. Então nós somos discípulos hoje. Então ele está falando para nós. Vai acontecer tudo isso
E quem estiver na Judéia, ou seja, os crentes que estiverem lá em Jerusalém, porque lá é o início de tudo. E isso vai se expandir em escala global. E nós só podemos entender isso quando nós vamos para o Apocalipse, né? Então começa lá. O epicentro é lá. Porque aí chega, porque haverá tão grande tribulação, e aflição, nessa minha versão, por exemplo, tá aflição. Porque é a mesma coisa, é tríplices, né? Se na sua Bíblia tiver tribulação, ou tiver aflição, ou tiver angústia, opressão, não tá errado a sua Bíblia. O significado da palavra tríplices se aplica a todos esses adjetivos, tá? Então nessa minha Bíblia está escrito assim: porque haverá tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco jamais haverá. E aí nós vamos ver se é grande por causa do grau de sofrimento, ou se é grande porque é uma escala global, por expansão. Se é grande por alargar a tribulação, por alargar a perseguição no mundo, ou se ela é grande porque ela vai ser mais potente, mais drástica do que já houve na história. E nós vamos ver que não, porque nesse período de grande tribulação, onde o anticristo estará governando, a pena capital ela é por decapitação. E irmãos já sofreram muito mais do que decapitação. Decapitação, se você comparar decapitação com empalamento, que alguns de nós irmãos sofreram, com ser comido por feras famintas, mais especificamente por leões famintos no Coliseu, decapitação é uma pena tranquila, é um sofrimento tranquilo em relação a isso. Né, irmãos? E dicas de passagem, o mesmo Deus que tampou a boca dos leões lá na cova com Daniel, para aquele propósito específico, é o mesmo Deus que não tampou a boca dos leões no Coliseu de Roma. É um ponto para a gente pensar e refletir sobre isso. Então, haverá tão grande aflição. Grande por quê? Porque é maior sofrimento do que todos os outros? Não, porque em outros momentos da história, irmãos sofreram muito mais do que ser decapitados, né? Nós vamos ver aqui nos textos, se der tempo, né? Como nunca houve, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí resta saber quem são esses escolhidos, né? Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, esses escolhidos são os cristãos, né, irmãos? Os que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus. Esses são os escolhidos. Louvado seja o Senhor. Então, se alguém disser: eis o Cristo ali, não vai, eis que ele está dentro de uma casa, não vá, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. O apóstolo Paulo aborda que o anticristo também vai fazer grandes sinais e prodígios de mentira, e porque eles rejeitaram o amor da verdade que se poderia salvar, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, e sejam julgados todos quanto não acolheram a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Destrinchando sobre esse texto que Jesus deu o sermão profético. E farão grandes sinais. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Não vai ser possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos estão firmados na verdade. Né? E João vai falar dos anticristos, e que ele fala: não falo isso porque vocês não sabem, mas porque vocês já sabem da verdade, porque vem aí o anticristo é aquele que nega tanto o pai quanto o filho. Né? Se der tempo nós vamos ver, é muita coisa, né, irmãos? Mas só para nós entendermos que a tribulação é um fator externo causado contra o povo de Deus, e não Deus mandando tribulação. Tribulação é um fator externo. Deus vai punir os que nos atribulam com a ira. E nós vamos ver aqui a diferença entre os dois. Tá bom? Eis que vos tenho dito antes. Porque se disserem: ele está ali no deserto, não saia. Ele está dentro de uma casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Quando um relâmpago aparece no céu, ele é visível? É possível ver. É rápido. Né?
Não abrir e fechar de olhos, mas quando alguém pisca, a gente enxerga. E quando um relâmpago aparece no céu, a gente enxerga. Então, rapidez não é sinônimo de invisibilidade. Porque alguns irmãos dizem que é não abrir e fechar de olho. Então, eu tô piscando aqui, mas eu tô vendo eu piscar. É rápido, mas não é invisível. Quando vai se formar uma tempestade e um raio desce ali, é rápido, mas é visível. Então, rapidez não significa invisibilidade. Então, assim como o relâmpago sai do ocidente e vai até o oriente, assim também será a vinda de Jesus. Aí ele fala, né, no 29, então, depois da aflição daqueles dias, ou seja, ele está falando da grande tribulação. Depois da grande tribulação, o sol vai escurecer e a lua não vai dar sua luz e as estrelas do céu cairão. E as potências do céu serão abaladas. Então o que? Depois da grande tribulação. Depois da aflição, da tríplices, né? Causada do mundo contra as pessoas que seguem a Jesus. Logo depois da tribulação daqueles dias, logo depois, vai acontecer isso no céu, sinal no céu, na lua e nas estrelas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Porque vai ser visível a todas as pessoas do mundo, né? Todo olho verá. Até mesmo o que os transpassaram, né? Em outro texto. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele vai enviar os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais vão ajuntar os seus escolhidos. Então, todo o planeta Terra vai ver Jesus voltando, inclusive os escolhidos, né? Dos 4 cantos da Terra, ou seja, os crentes, a igreja que está espalhada no mundo. Então, ele vai colher, arrebatar, reunir, é a mesma coisa. A reunião com ele, o arrebatamento é apenas a forma com a qual ele tira os que estiverem aqui para essa reunião. Só isso. Mas isso se dá no dia em que ele vem. Da trombeta, os quais vão juntar os seus escolhidos desde os 4 de uma a outra extremidade dos céus. Porque a nossa reunião com ele vai ser nos céus. Louvado seja o Senhor. Então, aqui nós vemos, nesse primeiro texto, que a tribulação são fatores externos, causados contra nós e não vindo de Deus. Quando nós vamos lá para João 16:33, está escrito assim, 32 e 33. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vocês sereis dispersos, cada um para sua parte. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis tríplices, aflições. Que é a mesma palavra de tribulação, quando ele diz grande tribulação, é tríplices, né? Então, ele está dizendo, no mundo vocês terão tribulações. Tríplices. Aflições. Angústia, é a mesma coisa. Mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro que tribulação não é novidade para os crentes. Nós seremos atribulados, perseguidos. Desde a origem dos primórdios nós já fomos perseguidos. E quando eu digo nós, é todo o povo que crê em Deus. Os irmãos do Antigo Testamento, do primeiro século, pós-ressurreição de Cristo e até os dias de hoje. Irmãos estão sofrendo no mundo inteiro por causa de Jesus, em uns lugares mais, em outros menos, mas isso vai se expandir e alcançar o globo terrestre. Essa é a ideia da Bíblia, né? Por isso grande. Segundo aos Coríntios 1, do 3 ao 10, o apóstolo Paulo, sabendo dessas coisas, ele fala isso. Sabendo dessas coisas, ele fala isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Tríplices, a mesma palavra, tá bom? Que Jesus usou para grande tribulação, tá bom? Que significa, eu gosto de repetir, irmãos, para ficar bem fixo em nós, tá? Você pode pegar qualquer dicionário grego que você vai ver. Tríplice significa pressão, apertar junto, aflição e angústia, é a mesma coisa, tá? Então, se o Paulo usasse a palavra aqui, aflição, daria na mesma. Se ele usasse a palavra angústia, daria na mesma, porque é tríplice, tá bom?
que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, Deus consola tanto os que foram atribulados, tanto os que serão atribulados. Porque como as aflições de Cristo, ou tribulações, ou angústia, que é a mesma coisa, são abundantes em nós, Jesus sofreu tribulações e aflições, nós também vamos sofrer. Jesus disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguiram a vocês. Se buscaram matar a mim, buscaram matar a vós. Não é o servo maior que o seu Senhor. Né? Então, para os crentes já ter essa ideia de que não seremos poupados de sermos perseguidos por nenhum governante global. Louvado seja o Senhor. É para isso que o texto enfatiza essas questões. Mas se somos atribulados, é a mesma palavra tríplice, é para a vossa consolação e salvação. Ou somos consolados para a vossa consolação e salvação. E a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições, tribulações, tríplices, que nós também sofremos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições tríplices, assim sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a tríplices, a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois qual fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Olha a situação que chegou o apóstolo Paulo de se desesperar da vida por tão grande perseguição. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que nós confiássemos que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Mas em nós mesmos já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, ele já tinha dizendo, ó, se eu morrer, tá tudo certo, porque é para isso que eu fui chamado. Porque confiamos não em mim, mas em Deus, que pode me ressuscitar dos mortos. É o que ele quis dizer, tá? E depois ele vai dizer, se aquele que crê em Cristo somente para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Então, a ideia de ser perseguido e atribulado não é novidade para os crentes. Nunca foi no texto bíblico e também na história, tá bom? E também conosco não é diferente, irmãos. Não é diferente conosco. Nós não somos melhores que os nossos antepassados. Aí olha que interessante, irmãos. O qual Deus, que ressuscita dos mortos, nos livrou de tão grande morte. E livra, ponto e vírgula, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Só que o que acontece? Paulo foi decapitado. Então, se nós lermos aqui, Paulo dizendo que Deus o livrou de tão grande morte e nos livra, se nós não entendemos o que aconteceu com ele no final e como ele pensava, que ele dizia, olha, prefiro ir do que estar com Cristo do que estar aqui e tal. A morte para mim é lucro. A ideia do Paulo é, eu fui chamado para morrer. Como ovelha para o matadouro. Mas até aqui ele livrou. E livra. Até o presente momento que ele escreveu, estava livrando. Só que mesmo Paulo tendo sido decapitado em Roma, ele foi livre. Liberto. Por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre o apóstolo Paulo. Ele continua vivo. Essa é a ideia dos crentes, irmãos. A morte não é o fim. Então, morrer por perseguição ao evangelho não é o fim, não é uma perda, é uma vitória. Entende, irmãos? Isso está se perdendo na igreja de hoje, irmão. Depois que entrou essa ideia de que nós não vamos passar, porque a igreja de Jesus não vai deixar a sua noiva sofrer. Irmãos, isso não é bíblico e não é histórico. Não é bíblico e não é histórico. Deus livra pontualmente, mas a regra é pessoas serem perseguidas até morrer, ou ficarem presas, ou apanharem, ou sofrer, irmão. Mesmo Deus que livrou Daniel dos leões naquele dia, livrou só o Daniel, mas deixou centenas de irmãos morrer comido por feras. Entendeu? Tanto Daniel quanto eles estão vivos, não importa, entendeu? Louvado seja o Senhor. Vamos pensar assim, irmãos, como o apóstolo Paulo pensava. E aí agora nós vamos para 2 aos Tessalonicenses 3, do 1 ao 10. 2 aos Tessalonicenses 3, do 1 ao 10. O mesmo apóstolo Paulo diz assim, ó.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. De maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições, tríplices, mesma palavra grega, tá? Que Jesus usou para a grande tribulação, que suportam. As perseguições e aflições tríplices que vocês suportam é a prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Cumprindo o que Jesus disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Eis que de antemão vos tenho dito, para vocês não se escandalizarem quando isso chegar no contexto de vocês. Essa é a ideia. Olha o verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê paga, tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, Deus vai julgar os que nos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando vai ser o descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ou seja, ele vem nas nuvens com os seus anjos. Os milhares de milhares com vestes de linho finíssimo são os varões, os anjos. Com labareda de fogo, fazendo o quê? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Essa é a retribuição para quem atribula vocês. Ele vai vir com labareda de fogo e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Esses serão castigados. Essa é a ira de Deus, tá? Vim com labareda de fogo e tomando vingança dos que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho de Jesus. Eles serão punidos, sofrerão o castigo do sofrimento eterno, de perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Ele volta para reunir os seus escolhidos com os anjos e com alarido e voz de trombeta e punindo todos aqueles que rejeitaram o Evangelho e perseguiram os que pregam o Evangelho. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, em todos os que creem, porque esse testemunho é crido no meio de vocês, ou seja, aquele dia é o dia em que Jesus vem para ser glorificado nos seus santos e punir os que rejeitam o Evangelho. Então nós vemos aqui que a tribulação, esse vídeo vai ficar longo, irmãos, mas amém. Quem tiver paciência de ouvir até o final, que Deus te abençoe. Quem não tiver, que Deus te abençoe da mesma maneira. Então, vimos que a palavra tribulação é tríplice e ela pode também estar traduzida como aflição, angústia, apertar e pressão. E que isso é um fator causado de fora para contra nós. Segundo ponto, a ira de Deus é sobre o seu povo. Ira significa orgue no grego, raiva, indignação, exibida em punição. Punição aplicada por magistrado. E magistrado é quem tem poder de julgar e mandar. Esse é o significado da palavra ira, orgue no grego, tá bom? Então a ira de Deus é sobre o seu povo? Vamos lá em Romanos 1, 18 e 25. Romanos 1, 18 e 25. Ó, Romanos 1, 18 e 25. Porque do céu, vindo de Deus, tá? Se manifesta a orgue de Deus, a ira de Deus. Sobre quem? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, ou seja, sobre os ímpios e injustos. Coisa que o povo de Deus não é, nem ímpio mais e nem injusto. Não somos mais ímpios, porque agora nós andamos em santidade. Não somos mais injustos porque Cristo nos justifica. Então, o alvo dessa ira não é a igreja, é o mundo. Então, do céu se manifesta a ira de Deus contra os ímpios e os injustos, que trocam a verdade pela mentira. Rejeita as evidências que Deus deixou, né? Porque o que de Deus se pode conhecer
Nele se manifesta porque Deus lhes mostrou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. A ignorância deles, então, é voluntária. Não é por não poderem ter acesso a elas. Se entendem e claramente não é obscuro, não precisa fazer muita força. Se vê pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, quando os ímpios arrogam não crer em Deus e não se arrependerem porque diz Deus, que Deus não existe, eles estão mentindo para eles mesmos. Porque as coisas que estão criadas provam que Deus existe. São indesculpáveis. Quando eles olham uma joaninha com as asinhas fechadas fazendo bolinhas, e quando ela abre faz uma meia-lua, e quando ela fecha faz uma bolinha perfeita de novo nas asinhas, eles já estão condenados. Quando eles olham um artista plástico fazendo flores e fica de joelho para eles pela beleza da flor artificial, mas não vê que o artista plástico pegou uma flor viva, um organismo vivo, uma flor plantada por Deus para fazer de inspiração, e não se ajoelha ao Deus da flor viva e se ajoelha ao artista plástico, está condenado. Quando ele anda de avião e fica de boca aberta porque um avião está voando, mas não vê que o avião foi um projeto inspirado nas aves que Deus criou, já está condenado. Aleluia. Quando eles veem um cara fazendo um navio gigante de flutuação, baseado nas medidas da arca que Deus instruiu a Noé fazer, e se ajoelha para aquele navio e não reconhece que a arca que Noé fez é verdadeira, estão sendo condenados. Então, Deus prova a sua existência pelas coisas que estão criadas. São indesculpáveis, diz a Bíblia. Porque tendo conhecido a Deus, porque é evidente, né? Não o glorificaram, nem deram graças. Pelo contrário, nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se tornou trevas. Porque fingir que Deus não existe é andar em trevas. Dizendo-se sábios, aí fazem várias enciclopédias, aí vem Charles Darwin, em vários tantos outros aí. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus também os entregou às suas vontades, seus corações, a sua imundícia, para desonrar os seus corpos entre si e tal, e aí vai. Então nós vemos que a ira de Deus se revela do céu contra os ímpios e os injustos, coisa que os crentes não são. Não somos mais ímpios porque andamos em santidade, porque Jesus nos santifica. Não somos mais injustos porque Cristo nos justifica. João 3,36. Vamos ver sobre a ira de Deus. João 3,36. João capítulo 3, verso 36. Diz assim, ó, aquele que crê no Filho, quem quer que seja, de qualquer etnia, tá? Que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida. Vírgula. Mas qual é o contraste de não ver a vida? A ira de Deus sobre ele permanece. A orgue de Deus, a orgue no grego, a ira de Deus permanece sobre ele. Quem rejeita Jesus, sobre ele não está a bênção, está a ira de Deus. Então a ira de Deus não é contra nós, é contra os que rejeitam ao Filho, coisa que a igreja não faz, pelo contrário, crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? 1 aos Tessalonicenses 3, do 9 ao 11. 1 aos Tessalonicenses 3, do 9 ao 11. Primeiro aos Tessalonicenses 3, do 9 ao 11. Está escrito assim, ó. Porque a ação de graça, porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o nosso rosto e supramos o que vos falta a vossa fé? Ora,
O mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, encaminhem a nossa viagem para vós. Não é isso não. 1 Tessalonicenses 3, do 9 ao 11. Não, irmãos, eu marquei errado. Mas enfim, não é esse texto. Mas nós vemos que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos homens. Né? Esse é o ponto. Esse último texto eu marquei para outra coisa. Não é para esse assunto. Amém, irmãos? Terceiro ponto. Ao longo da história, Deus, ao derramar sua ira, tirou o seu povo do mundo? Porque Deus já derramou a sua ira em outros momentos da história, apontando para a ira futura. Para a ira do último império que vai se levantar do anticristo e ele vai punir de uma vez por todas. Então nós vemos que durante as pragas, que é a ira de Deus, a punição de Deus, o castigo de Deus sobre o Egito naquele momento, os crentes, ou seja, os hebreus, não foram tirados do mundo. Eles ouviram tudo. Eles ouviram tudo, irmãos. Quando Deus derramou as pragas, as consequências, os gritos, as coisas, o medo, aquela coisa toda, apesar deles não terem sido atingidos, mas eles estavam presentes no mundo, eles não foram tirados do mundo. Então, para Deus derramar sua ira, ele não precisa tirar as pessoas do mundo. As pessoas continuam aqui, mas ele desvia a ira, porque a ira não é para nós, é para os ímpios, e eles são punidos, mas nós continuamos presentes. Durante as pragas, ele não tirou o povo do mundo, né? Está lá em Êxodo 7, 8, 9, 10 e 11. Nas 10 pragas, né? Hebreus 11, 24 e 29, está escrito assim, ó. Hebreus 11, do 24 ao 29. É porque é muitos textos, irmãos. Às vezes a gente anota um texto errado, tá? Faz parte. Hebreus do 11 ao 24 ao 29. Do 24 ao 29. Olha que interessante. Pela fé, Moisés, remetendo ao período, né, do Egito. Pela fé, Moisés, sendo já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser um filho do mundo. Escolhendo, é opcional, tá? Escolhendo é o livre-arbítrio, antes ser maltratado, ser perseguido, sofrer aflições, tribulações, sofrer aperto, escolhendo antes ser maltratado com quem? Com o povo de Deus. Então o povo de Deus ele é perseguido, maltratado desde o Êxodo, do que por um pouco de tempo ter o prazer do gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo. Ué, Moisés tendo por prazer a vergonha de Cristo? Mas Cristo não tinha nascido ainda? Só que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, irmão. Então Moisés já era um crente, já sabia. Ele já sabia que ele não podia se salvar e nem a lei que foi dada a ele poderia salvar ele. Ele confiava na justificação de um outro. Aleluia. Tendo por maior riqueza a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Olha, o escritor de Hebreus leva Moisés, traz Moisés para o Gólgota em Jerusalém e leva Jesus para o Egito. Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Porque Jesus ainda não tinha nascido ainda. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Ou seja, Cristo é a nossa Páscoa. No Novo Testamento que ilumina o Antigo, nós vemos que Jesus é a nossa Páscoa. Então Moisés celebrou a Cristo logo depois da ira de Deus ter sido derramada. Olha que interessante, irmãos. Então, irmãos, nós vemos que tribulação é um fator externo causado contra nós. Ira de Deus é de Deus contra os que nos causam tribulação. E quando Deus derrama a sua ira, o castigo sobre o mundo, ele não tira as pessoas do mundo. Não é necessário. Nós vimos aqui.
Durante o dilúvio, que também foi um julgamento, um castigo de Deus para a humanidade, Noé e sua família também não foram tirados do mundo. O tempo todo a arca esteve aqui. Noé ouviu tudo. Noé dentro da arca com a sua família ouviu tudo. Ouviu a punição de Deus, mas a punição de Deus não os atingiu. Apesar deles terem ficado muito desconfortáveis quando isso acontece. Não tem conforto, irmão. Não tem conforto. Em Gênesis 19, 28, também Abraão e Ló viram e ouviram Deus derramar sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Não foram tirados do mundo, foram tirados de Sodoma e Gomorra para não ser atingidos pela ira, mas eles viram e ouviram tudo também. Portanto, irmãos, vemos que tribulação é do mundo que odeia a Deus e seu povo. Já a ira é de Deus contra o mundo que nos odeia. Louvado seja o Senhor. E não é confortável mesmo, irmãos. Quando Deus derramar a sua ira, nós vamos estar aqui. Nós, no sentido de corpo, tá? Eu não posso afirmar que eu estarei, porque eu não sei nem se eu vou viver o dia de hoje completo. Diz a Bíblia. Mas no sentido de corpo, porque essa é a visão do apóstolo Paulo, nós do corpo, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para essa reunião com Jesus, quando ele vier com seus anjos. Nós, os que estivermos vivos, quando Deus derramar a ira sobre esse mundo, nós vamos ver. Nós vamos estar aqui e sermos arrebatados e transformados. Não precedendo os que dormem, porque os que dormem em Jesus vão ressuscitar primeiro. Moisés vai ressuscitar primeiro, Noé vai ressuscitar primeiro, Abraão, Paulo, Pedro, João, Lucas, Esther, Ruth, Sara, Isabel, né, irmãos? Timóteo, todos os outros, os anônimos, os quais o nome não está aqui, eles vão ressuscitar primeiro que nós. Mas quando Deus vier, nós vamos ver, todo olho verá, e ele vai derramar sua ira sobre esse mundo, punindo os pecadores que rejeitam o evangelho, nós vamos ver tudo isso. Amém? Vai ficar longo, irmãos. É o vídeo mais longo, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos lá. Qual a principal característica da grande tribulação? Qual é a principal característica da grande tribulação, irmãos? É um sistema governamental ímpio, tecnocrata, porque ele vai ser regido por tecnologia. Tá? Não se iludam que a tecnologia vai ser usada pelo anticristo, tá? Então, tecnocracia é governar por meio da tecnologia. O sistema governamental ímpio, tecnocrata, o diabo na pessoa do anticristo, vai perseguir a todos os que não se sujeitarem a ele em adoração. É a imagem da besta, né? Tem que se ajoelhar para a imagem da besta. Todas as imagens que os seres humanos criaram até hoje, para adorar, por isso que Deus sempre falou, não adorais a imagem de esculturas e tal. Porque Deus já estava sabendo que o anticristo ia fazer uma imagem no fim dos tempos. Então todas as imagens que o pessoal se adora hoje, se ajoelha para adorar hoje, não sabe eles que reflete a imagem da besta do anticristo, tá? Que é a última imagem que será levantada para ser adorada. É um sistema governamental ímpio, tecnocrata, que vai perseguir a todos que não se sujeitam a ele em adoração, a imagem da besta, tendo por pena capital a essa não adesão, a morte por decapitação. Está lá em Apocalipse 20, versículo 4. Ou fio da espada, tanto faz. Então a grande tribulação, a grande característica dela é esse governo ímpio, do anticristo tecnocrata, que vai perseguir as pessoas do mundo inteiro por meio da tecnologia, porque a tecnologia alcança já o mundo todo. E ele vai exigir adoração à imagem dele, né? E quem não aceitar e pegar, ele não vai pegar todos, mas a maioria ele vai pegar, ele vai cortar o pescoço. Mas a pergunta que a gente faz esse é o período da grande tribulação, o anticristo, perseguindo. E a pena capital é decapitação. Mas irmãos já morreram empalados, comidos vivos, jogados no mar com os pés e mãos amarrados, cerrados ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, muito provavelmente com um serrote
enferrujado e cego. Tem perseguição, tem coisa pior do que isso, irmão? Decapitação é tranquilo. Então, grande tribulação não é no sentido de grau de sofrimento, porque vai ser só degolado, só. É grande no sentido que agora vai ser no mundo inteiro. Então, essa ideia, os que ficarem para a grande tribulação vão ter que sofrer para depois morrer para ser salvo pelo martírio. Não, irmãos. Os irmãos já são martirizados desde o início da história e ninguém foi salvo por ser martirizado. Eles foram martirizados porque eram salvos. Estevão foi martirizado, apedrejado, não foi para ser salvo. Ele foi morto porque ele era um salvo que pregava o evangelho e por isso foi martirizado. O apóstolo Paulo foi decapitado, não é para ele ser salvo pela sua decapitação, não. Ele, por ser salvo, pregava o evangelho e foi decapitado. Na grande tribulação, a mesma coisa, irmãos. Não tem essa. Se a pessoa tiver que morrer martirizado para ser salvo, então todos os irmãos, a salvação não é por Jesus, é por... Os islâmicos também se martirizam em prol da causa deles. Entendeu? Não é essa a questão, irmãos. A grande tribulação não é pelo grau de sofrimento, mas pela larga escala de perseguição. Biblicamente, tá? Biblicamente. Jesus disse que não houve nem jamais haverá tribulação, tríplices assim. Por quê? Na história, o povo de Deus já foi perseguido. Sim. Alguém já foi decapitado, que é a pena capital da grande tribulação do anticristo? Sim. João Batista foi decapitado por Herodes, está lá em Marcos 6, 27 ao 29. Paulo foi decapitado lá em Roma, 67 mais ou menos depois de Cristo, por Nero, na perseguição aos crentes. Hebreus 11, 35 ao 38. Olha que interessante, irmãos. Hebreus 11, do 35 ao 38. Olha o que está escrito. Olha que interessante, irmãos. Está falando da fé, exemplos de fé, de Hebreus 11, né? Verso 35. As mulheres receberam pela ressurreição os mortos, pela fé. Uns foram torturados, vai vendo, irmãos. Vê se isso é novidade para o povo de Deus. Uns foram torturados por quê? Pela fé, é o tema de Hebreus. Pela fé, algumas mulheres receberam a ressurreição dos seus mortos. A viúva Naim, por exemplo. Né? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Hoje as pessoas ficam, Deus que livra, Deus vai livrar, Deus é obrigado a livrar os crentes todo dia. Nessa geração nossa, irmãos. Tem culto que é só falando de livramento, 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 livramento. Só que a Bíblia está dizendo que os irmãos anônimos de Hebreus 11, pela fé, foram torturados e não aceitaram ser livres. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, eles sabiam que morrendo ali, Cristo ia dar um galardão para eles. Um novo corpo glorificado no futuro e um galardão para eles. Então pode matar. Essa é a ideia dos crentes. Somos levados como ovelhas para o matadouro, meus irmãos. Não para sermos libertos, livrados a todo momento. Repito, Deus livrou Daniel da cova dos leões? Sim, para aquele propósito específico. Mas depois, irmãos foram jogados no Coliseu e leões famintos devoraram os irmãos, devoraram crianças, mulheres grávidas. E eles não morreram na primeira mordida do leão. Já tomou uma mordida de cachorro? Dói, né? Imagina a mordida de leão. E ser comido vivo. Pela fé. Então isso não é novidade para os cristãos. Nós temos que guardar isso, irmãos. Por isso que nós vamos passar pela grande tribulação. Nós como corpo vamos passar. Porque tribulação é do povo que odeia Deus e odeia o seu povo contra nós. Não é de Deus. E Deus vai punir eles com a ira. Aí sim. E outros, verso 36, experimentaram escárnios. Foram zombados, humilhados, escarnecidos. E chicotadas e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, no plural, tá? Não foi só o Estevão. Foram apedrejados, cortados ao meio, Isaías e tantos outros, tentados, mortos ao fio da espada. Essa aqui é decapitação, tá? Mesma pena capital da grande tribulação do anticristo. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos, tríplices e maltratados.
dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montanha, pelas covas e cavernas da terra. Eles não estavam nos lugares de honra. Deus levantou você para ser um príncipe sobre a terra. Não sei o que. Esquece isso aí, irmão. Isso aí é triunfalismo. O povo de Deus não é triunfalista. O povo de Deus é triunfante. Apesar da morte, apesar de ser cortado ao meio, apesar de ser decapitado, apesar de ser empalado, apesar de ser comido por leões, apesar, nós venceremos. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, disse o apóstolo João. Então, ó os anônimos, crentes anônimos aqui, mas no céu conhecidos. Então não é novidade para nós sofrer isso, irmão. Então, tendo, portanto, a grande tribulação por característica principal, a perseguição, a morte por decapitação, e isso não é novidade na história, nós vimos aqui. Então é grande tribulação não pelo grau de sofrimento, mas por ser no mundo inteiro. Porque no passado já houve mais sofrimento do que na grande tribulação, porque na grande tribulação é só fazer isso. Então, tendo, portanto, a grande tribulação por característica principal a perseguição e a morte por decapitação de seus oponentes, no caso o povo de Deus, e isto já aconteceu na história, vemos que Jesus dizer, abre aspas, tão grande tribulação nunca houve nem haverá, fecha aspas, não se trata, evidentemente, do grau de perseguição nem de sofrimento, tendo em vista que irmãos já sofreram com essas características vindas dos governantes ímpios, mas de grande tribulação no sentido de estas coisas serem agora em escala global. A Bíblia nos mostrou que a pena capital da grande tribulação, a perseguição e a pena capital, é até mais suave do que os irmãos já passaram ao longo da história. Então é grande tribulação em que sentido? No sentido de ser no mundo inteiro. Já ficou longo, irmãos, mas vamos embora. Está terminando. O assunto anticristo não é uma novidade trazida por Paulo. O assunto anticristo não é uma novidade trazida por Paulo. Anticristo, no grego, significa anticristos, adversário do Messias. Essa é a definição da palavra anticristo, tá? 1 de João, vamos ver. João falou antes do Paulo, tá? 1 de João. João falou bem antes do apóstolo Paulo. 1 de João 2. Então Paulo falou baseado no que Jesus e os discípulos já, e os profetas, os discípulos, os apóstolos já falaram, tá? Paulo não criou nada novo, irmãos. Nada novo. Ele foi destrinchando, né? Que é diferente de criar. 1 de João 2, do 21 ao 23, diz assim, ó. Do 21 ao 23. 1 de João 2. Eu tô lá em 1 de João 5, né? Aí não vai achar mesmo. Do 21 ao 23. Está escrito assim, ó. Não escrevi a vocês porque não soubessem a verdade. Ou seja, João está dizendo, olha, não vou trazer nada novo. Vocês já sabem. Jesus já falou que no mundo vocês vão ser odiados por todas as gentes. Vocês vão ser perseguidos. Vocês não são maiores que o seu Senhor, né? Jesus já falou. Então, eu escrevi isso não é porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês sabem, porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha o João falando do anticristo, antes de Paulo. Quem é o mentiroso? Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo, né? Porque a palavra anticristo significa adversário do Messias. Quem nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso? É o anticristo, é o anticristos. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então o João já falou do anticristo antes do Paulo. Então Paulo não trouxe uma novidade quando ele falou do iníquo, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Ele foi... A revelação é gradativa. Deus usa uma revelação gradativa e vai clareando ao longo das Escrituras. E o João, o apóstolo João, vai falar depois do Paulo ainda, em Apocalipse 13, sobre o anticristo. Entende, irmão? Segundo Tessalonicenses, aí o Paulo vai falar desse mesmo anticristo. Segundo Tessalonicenses,
2, 3 e 4. Está escrito assim, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a volta de Jesus e a nossa reunião com ele, que está no verso 1, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Primeiro vem a apostasia, e depois se manifesta o homem do pecado, porque o homem do pecado tem que estar num campo encharcado de apostasia, o filho da perdição. Então, Paulo fala do anticristo depois de João. E João fala depois de Paulo ainda em Apocalipse 13, sobre o anticristo. Sendo ele o anticristo, anticristos no grego, adversário do Messias, que é o Cordeiro, Jesus, qual povo ele perseguirá se ele é o anticristo, adversário do Messias? Qual povo na terra acredita que Jesus é o Messias? Só tem um povo que crê que Jesus é o Messias. Então que povo ele vai perseguir se ele é o anticristo, anti-Messias? Paulo e todos os primeiros cristãos, sendo judeus, Paulo judeu e todos os primeiros cristãos judeus, tiveram que crer em Jesus. Eles não eram perseguidos senão pelo nome de Jesus. Quando eles eram adeptos do judaísmo, sem crer que Jesus era o Messias, eles não eram perseguidos. Quando eles vieram para Cristo, agora eles passaram a ser perseguidos. Não por serem judeus, mas porque eram cristãos. Os primeiros cristãos foi constituído de judeus convertidos a Cristo. Agora judeus, crentes em Israel, agora, lá. Claro, há judeus que crê que Jesus é o Messias lá. É a minoria, mas há. Lá apenas será o epicentro, o start, de onde todo mundo também será perseguido, irmão. Vai começar por lá, mas vai se desdobrar em escala global. O Apocalipse declara isso. Se os crentes não verão o anticristo, como alguns acreditam, né? Que os crentes não vão estar aqui quando o anticristo estiver governando, que é a grande tribulação, claro, o abominável da desolação, como falou o profeta Daniel. Se os crentes não verão o anticristo, por qual motivo os profetas Jesus, João e Paulo advertiram acerca de seu aparecimento e modus operandi na história? Se os crentes não vão ver, por que que os profetas Jesus, João e Paulo advertiam acerca da vinda dele e do modo com o qual ele ia agir no mundo? Não faz sentido avisar uma coisa que você não vai passar. Então, se os profetas avisaram, se Jesus avisou, que é o principal, e João e Paulo pegaram as informações de Jesus e dos apóstolos, advertiu sobre o anticristo e como ele ia trabalhar na história, é porque ia ter igreja nesse momento, irmãos. Não faz sentido avisar se as pessoas não estiverem aqui. É tipo assim, aí tem uma alegoria, né? Estou avisando a vocês sobre o anticristo e como ele atuará. Mas é só para título de curiosidade. Porque vocês vão assistir lá do céu a tudo isso. Vão estar na ceia do Senhor e ao mesmo tempo olhando para baixo assistindo. Não faz sentido, né, irmãos? Só a metade do corpo estará lá com vocês, porque outros membros do corpo vão chegar depois da grande tribulação. João explica isso, né? Quem são estes com roupas brancas? Aí o ancião fala, estes são os que vieram da grande tribulação. Irmãos seus, vieram da grande tribulação. Uns vão tomar ceia antes dos outros, se fosse assim. Né? E isso vai contra a ceia que nós tomamos aqui na igreja, que é a sombra da ceia futura. Né? Isso vai contra a ceia terrestre, que ensina Paulo a esperar uns pelos outros. Está lá em 1 Coríntios 11, 33. Esperar uns pelos outros. Ou seja, é um corpo só. Não dá para pessoas serem levadas, ceiar lá, e depois pessoas chegarem da grande tribulação e vão ceiar como, se a ceia já aconteceu, né, irmãos? É um corpo só. Louvado seja o Senhor Jesus. Outro sim, aqui nós terminamos 1h04, né, irmãos? Mas quem tiver paciência aí, amém. Quem não tiver também, amém. Não é surpresa também devido à época da história, né? Onde tudo tem que ser assim, imediato, né?
Outro sim, se o alvo da perseguição do anticristo for só os judeus, como alguns entendem, né? Mesmo ele, em sua maioria, não reconhecendo a Jesus como Mashiach, porque o anticristo ele é anti-Mashiach, né? E se ele for perseguir os judeus, mas os judeus não creem que Jesus é o Mashiach. Por que ele vai perseguir pessoas que não reconhecem a Jesus como Mashiach? Se ele é anti-Mashiach. Não tem lógica, né, irmão? Você vai perseguir quem crê que Jesus é o Mashiach. E o único povo que crê que Jesus é o Mashiach é a igreja. Constituída de judeus também, porque judeus se converteram a Cristo desde lá de trás e até hoje vem se convertendo. Né? Normal, para fazer, tem que entrar pela porta. Não é o judaísmo que salva, é a porta. Jesus é a porta. Outro sim, se o alvo da perseguição do anticristo for só os judeus, mesmo eles em sua maioria não crendo que Jesus é o Mashiach, qual seria o problema de estar escrito, se fosse assim, né? Jesus dizia assim, ó. Qual problema Jesus teria em dizer assim, ó? E se aqueles dias, se referindo à grande tribulação, né? Não fossem abreviados, nenhum judeu seria salvo. Jesus poderia falar isso, né? Nenhum judeu seria salvo. Mas ele não disse isso. Porque nesse entendimento, é para eles a grande tribulação, né? Nesse entendimento, a igreja já foi arrebatada e quem está aqui na grande tribulação é os judeus. E os que ficaram, né? Os deixados para trás do filme lá. Não faz sentido, né? Não faz mesmo, infelizmente. Jesus poderia ter dito, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhum judeu seria salvo, mas não é isso que ele diz, né? Mas por causa dos judeus escolhidos, ele poderia falar assim também, né? Já acabaria o problema. Mas por causa dos judeus escolhidos é que aquele dia será abreviado, não é isso que ele fala. Ele fala, mas por causa dos escolhidos é que aqueles dias serão abreviados. Agora, quem é o povo escolhido? Nação eleita. Nação eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo escolhido de Deus. A igreja. E a igreja é constituída de quê? De pessoas que creem que Jesus é o Mashiach. Tanto judeus como grego. Agora não há mais grego nem judeu. Nem bárbaro, nem cita. Nem homem, nem mulher. Nem escravo, nem livre. Todos são um em Cristo Jesus. Mas o Novo Testamento diz que os eleitos são os crentes. E aqui a gente termina. O judeu Pedro escreveu assim, irmãos. 1 de Pedro. O judeu Pedro escreveu assim, ó. 2, do 4 ao 10. Olha o que o judeu Pedro escreveu. Chegando-vos para ele, Jesus, né? Falando de Jesus, pedra viva, reprovada, na verdade, por homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não tem como oferecer sacrifícios se não for por Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o cordeiro que derramou o sangue no altar eterno. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E por isso também a Escritura por isso também na Bíblia diz: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem crê nela não será confundido. E assim para vocês que creem, pedra preciosa, mas tropeço para os rebeldes. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, que a incredulidade é desobediência, para que também foram destinados. Verso 9, o judeu Pedro dizendo: mas vós, quem? A igreja. Sois a geração eleita, escolhida, eleito, o sacerdócio real, a nação santa, a nação singular santa, o povo santo. O judeu Pedro escrevendo, irmãos.
o povo adquirido. Paulo fazia parte do povo de Deus? Fazia, ele era da igreja, ele era um apóstolo da igreja. Ele era judeu? Era. Mas antes, mais que ser judeu, ele era cristão. Pedro era judeu? Era. Mas maior que ser judeu, ele é cristão. Esse povo são os crentes, irmão. Esse povo, a igreja é chamada de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós, que em outro tempo não eram povo. O apóstolo Paulo era judeu, fariseu de fariseus, da lei. Ele não era povo de Deus. Mas agora povo. Vós, que em outro tempo não era povo. Pedro, quando estava pescando lá judeu, ele não era povo de Deus. Quando ele se converteu a Jesus, ele passou a ser povo. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora, a partir de Cristo, sois povo de Deus. Que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Espero que tenha sido de proveito para os irmãos que chegaram até aqui. Com certeza muitos não chegarão. Mas Deus sabe todas as coisas. A nossa parte nós fazemos. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E a tribulação não é a ira de Deus, baseado na própria palavra e contexto histórico. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, até a próxima, se Deus permitir.